Bem, pessoal, nesse segundo momento da nossa aula, iremos agora discutir a questão do equilíbrio de mercado, né, cruzando as questões entre oferta e demanda. Já que a gente viu nas aulas anteriores as teorias de demanda e agora oferta, vamos cruzar esses dois conceitos, discutindo aí na microeconomia como o mercado se move, né, a partir da lei da demanda e oferta, que é o ponto de discussão básico em qualquer mídia que vocês lerem aí sobre economia, tá? O que é o ponto de equilíbrio, né? Considerando que nós temos duas curvas aqui. A curva de demanda, que ela é decrescente, geralmente, né? E a curva de oferta, que ela é crescente. Considerando que aqui o eixo Y nós temos o preço de um determinado produto ou serviço, e no eixo X aqui nós temos a quantidade de produtos no mercado que estão disponíveis e ou ofertados, tá? Estão disponíveis e ou ofertados. O que é o ponto de equilíbrio quando a gente fala de microeconomia? Onde está o ponto de equilíbrio aqui? Exatamente nesse pontinho aqui. O que significa esse ponto de equilíbrio nessa função aí do primeiro grau? O que vocês acham? Qual que é o sentido desse ponto de equilíbrio aqui? O que tá similar nesse ponto aqui? Se a gente tem, por exemplo, o preço... Vamos pegar uma cerveja, vamos usar o exemplo aqui da cerveja, né? Se a gente tem o preço de uma cerveja uma Brahma sendo vendida a R$ 5, R$ 6, quente no mercado, né? A R$ 5, R$ 6, quem toma cerveja aí, o preço está um preço, entre aspas, preço de mercado justo, tá alto ou tá baixo? Depende, é lata, garrafa, litrão, Sim, como é muito que bem é? observado, uma garrafa de 600 ml quente, Acho que tá mais ou menos dentro, né? tá mais ou menos dentro. Considerando um preço a R$ 6, e considerando que um preço a R$ 6, por exemplo, no mercado de cerveja de Sete Lagoas, qual é a demanda desse produto? Vamos colocar que a gente tem a R$ 6 uma média de 30 mil pessoas interessadas em comprar essa cerveja. O que nós temos a R$ 6? O número de pessoas interessadas em comprar está igual ao número de empresas interessadas em produzir e vender a R$ 6? Nesse exemplo ilustrativo aqui ou não? Acho que sim. Sim. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio é o momento em que a curva de demanda e a curva de oferta estão cruzando. É nesse ponto de equilíbrio que a gente quer dizer o seguinte, que um produto ele está sendo vendido a um preço em que o consumidor, de um modo geral, está interessado em comprar, né? O consumidor que quer pagar, né, claro, a R$ 6, e para o empresariado que quer vender esse produto, produzi-lo e vendê-lo a R$ 6, está uma margem razoável, né? É nesse ponto que a gente chama o conceito de ponto de equilíbrio. É o momento em que a demanda e a oferta estão equilibradas. A gente não tem produtos sobrando e a gente não tem produtos faltando no mercado, tá? O que é o ponto de equilíbrio, então? É basicamente essa interseção entre essas duas curvas de demanda e oferta. E é o momento em que, em tese, se encontra o melhor preço para as quantidades de um produto que estão ofertadas num determinado mercado. Tá? É aquele momento em que o empresariado está satisfeito e que a demanda está satisfeita. Tá? De um modo geral, isso acontece no mercado? Esse ponto de equilíbrio, ele é algo estático no mercado? A gente sempre encontra esse ponto, ele chega lá todo final de semana ou não? Como é que funciona? Eu acho que não, porque, não sei, eu me bateu dúvida. Vamos pegar, por exemplo, o preço, sei lá, arroz, feijão, tomate, carne, o exemplo que vocês quiserem aí. Soja. O que acontece com o preço desses produtos no mercado? Varia. Eles variam. Por que eles variam?
Porque, tipo assim, quem está fabricando sempre vai querer ganhar mais. Então, por exemplo, se ele vê que o produto é viável economicamente, ele tende a fabricar mais. E acho que é isso. E o consumidor? Geralmente o consumidor está interessado no quê? Em comprar. Em Quando o comprar? preço sobe, ele reduz ele reduz a quantidade que ele compra, né? E Uhum. quando o preço abaixa, ele tende a comprar mais. Exatamente. Então nós temos dois mundos. Nós temos de um lado a demanda, né, os consumidores que estão sempre interessados em consumir mais quando o produto está mais barato, de um modo geral, né? Nós temos do outro lado uma oferta que está sempre interessada em produzir e vender mais quando o preço desse produto no mercado está atrativo para esse empresário. Logo, quando a gente cruza a curva de oferta e demanda, nós temos o ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio ele não é algo estático, ele é constantemente mutável, né? Constantemente ele é mutável para determinados públicos-alvos, né? Por isso que o ponto de equilíbrio é um processo que, principalmente na agronomia, alimentos, agronomia, né? A gente vê muito isso. O preço de um produto ou um serviço no mercado, ele geralmente sofre oscilações, né? E aí tem momentos, claro, que essas oscilações elas são jogadas por um excesso de demanda ou por um excesso de oferta. Mas efetivamente, pela lógica do mercado, a gente vê que existe um ponto de equilíbrio, mas esse ponto de equilíbrio ele é sempre dinâmico, ele sempre está mudando. Vamos pegar um outro exemplo aqui, né? Isso vai ilustrar essa equação aqui. Tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, tá? De acordo com a tabela de sapatos, peguei pares de sapatos, né? Vamos supor que alguém queira comprar um par de sapato, sei lá, masculino, de uma linha C, né? O que acontece, de um modo geral, quando esse sapato ele está sendo comercializado a R$ 80 um par, né? A R$ 80 um par de um sapato de uma linha inferior, isso é considerado um produto barato ou caro para o mercado brasileiro, por exemplo? Qual o valor do sapato? R$ 80. Acho que é barato, né? Depende do É sapato. um sapato de segunda linha, uma linha bem inferior. Deve estar mais ou menos no preço. Mais ou menos o preço, tá? Tá razoável. Razoável, tá? Se a gente considerar, por exemplo, uma economia que não está forte e tudo mais, considerando R$ 80 esse preço desse sapato sendo comercializado, né? Eu não estou falando de um sapato de couro, né, um sapato bacana, é um sapato de linha bem inferior. Tá? Nós teríamos aqui, por exemplo, um cenário hipotético, né? R$ 80, nós teríamos aqui o quê? Uma quantidade de pessoas interessadas em consumir esse produto do quê? Sei lá, teríamos aí um grupo de pessoas interessadas em consumir uma média de 5.000 unidades por mês. Tá? Só que se esse preço for um preço relativamente alto para quem produz, nós temos pessoas interessadas em produzir e com uma capacidade de produção de 45.000 unidades mês, porque está atrativo, por exemplo, para o empresariado produzir. O que acontece num cenário que a gente tem, por exemplo, um preço a R$ 80 e esse preço a R$ 80 nós tenhamos aí 45.000 pares de sapatos sendo ofertado, porém uma demanda de 5.000 pares de sapatos a serem consumidos. O que está acontecendo nesse cenário aqui? O que está acontecendo com o mercado? Vai sobrar ou vai faltar sapato? Ô, Daniel, qual cenário? No primeiro aí, de 80? Nesse de 80. Vai sobrar, ué. Vai sobrar, porque nós teremos aí 45.000 sapatos disponíveis no mercado, mas uma capacidade de consumo de apenas 5.000. Teremos um excedente de mercado, né, de 40.000. O que acontece, qual que é a tendência do mercado quando isso acontece?
O que o empresariado faz quando ele não consegue vender o sapato dele e o preço está muito alto? E ele começa Abaixa o preço. Ele abaixa o preço ou ele quebra e sai do mercado. E geralmente antes dele quebrar, o que ele faz? Ele tenta vender os produtos quase que a preço de custo, ou às vezes abaixo do preço de custo para diminuir a perda dele. Beleza? É a mesma coisa quando o preço do sapato está, por exemplo, muito barato. Se o preço do sapato está R$10, o preço do sapato está R$10. Para o empresariado, um sapato a esse preço não é algo tão atrativo. Então a gente teria poucos empresariados ofertando um sapato a R$10. O que teríamos aí no mercado, sei lá, 10 mil pares de sapatos disponíveis. Porém, a um preço do sapato barato, qual que é a tendência do consumidor? Está muito barato. Qual que é o comportamento do consumidor, da demanda? Comprar, ué. Comprar mais. Se está muito barato, às vezes eu compro até 2 e deixo ali em casa, né? Essa demanda a R$10, o que está acontecendo? Nós teríamos aí uma demanda para 40 mil sapatos no mercado. O que está acontecendo com o mercado? A um preço muito baixo. Nós estamos tendo o quê? Uma falta de sapato. Falta de sapato. Quando se falta sapato no mercado, qual que é a tendência do empresariado, muitas vezes? Aumentar o preço. Aumentar o preço daqueles que estão no mercado ou novos empresários podem entrar no mercado. E aí o que eles fazem? O que eles estão tentando fazer? Aumentar o preço. Então qual que é a tendência? Aumentar o preço, já que eles podem ganhar mais, já que está sobrando, já que está faltando sapato no mercado. Esse exemplo, que é bastante dinâmico, ilustra o quê? Esse fenômeno do ponto de um produto no mercado. Toda vez que um produto ou um serviço no mercado ele está com o preço elevado, toda vez que ele está com preço elevado, o preço está acima do equilíbrio de mercado. Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do sapato, né? Que nós estamos usando como exemplo aqui. Se o sapato a R$80, qual que é a curva de oferta a R$80? Vou colocar o preço a 80. Qual que é a curva de oferta? Está aqui a curva de oferta, né? Porém, qual que é a curva de demanda a R$80? Ela está aqui. O que nós estamos observando? Toda vez que o preço de um produto está acima do preço de mercado, a gente tende a ter o quê? Um excesso de oferta. Só ver o cruzamento do preço aqui pelo eixo XY da curva de oferta menos a demanda. A mesma coisa, toda vez que um produto no mercado ele está abaixo do preço de equilíbrio, qual que é a tendência? Um excesso de demanda. Vou pegar um exemplo aqui da cerveja gelada aqui, né? A gente estava comentando a cerveja Brahma 600 ml quente no mercado a R$6, tá? Nós temos aqui, teoricamente, um equilíbrio de mercado em que o maior número de pessoas... teríamos um equilíbrio de mercado entre o número de pessoas interessadas em consumir e quem oferta. Toda vez que esse preço sobe, muitas pessoas pararão de consumir esse produto e nós começaremos, muitas vezes, a ter o quê? Um comportamento do empresariado querendo produzir mais, porque está vendo que o preço está alto e que está atrativo produzir. Só que toda vez que o preço desse produto ele vai diminuindo, o que nós temos? Um aumento da demanda e, em contrapartida, uma diminuição, muitas vezes, da oferta. Esse exemplo da cerveja que eu estou utilizando, ele é complicado de usar como uma metáfora, né? Por que ele é complicado? Muitas vezes. Quando o preço está alto, quem produz cerveja, geralmente no Brasil hoje, o que faz quando o preço está alto? Aumenta a produção ou não? Há novas pessoas entrando no mercado se o preço da cerveja está sendo vendido a um valor alto? Não, o mercado é meio fechado já, né? Exatamente. Ou seja, no mercado monopolista, essa relação de curva de oferta e demanda, ela não se reproduz como ocorre, por exemplo, no mercado de tomate, no mercado do boi, ou no mercado da soja em cotação internacional. Por quê? Beleza, o preço está alto, eu estou ganhando dinheiro. Qual que é a chance de eu abrir uma cervejaria para concorrer com a Ambev?
é quase que nula. Eu vou ter que entrar no mercado de cerveja artesanal, né? Eu não consigo muitas vezes produzir uma cerveja em larga escala para concorrer com a Ambev. Então, assim, quando a gente observa em mercados em que não há concorrência ou que há monopólios, se o preço de um produto está muito alto, há uma tendência de se aumentar a oferta? No mercado de ampla concorrência, sim. Mas no mercado de monopólio, não. Volto a dizer, o preço da tarifa de pedágio daqui para Belo Horizonte está R$ 5,30. O que acontece se a tarifa sair de R$ 5,30 para R$ 6? Quem tem que ir para Belo Horizonte vai deixar de ir para BH? Claro que não. Não, você vai ter que ir, né? Quem está ofertando a tarifa? Novas empresas ficaram interessadas em ofertar? Também não. Também não, porque a empresa é a única que faz a concessão. Claro que vai gerar uma mini concorrência para vencer a licitação quando acabar. Mas essa curva de oferta e demanda, o ponto de equilíbrio, ele geralmente não segue essa regra quando a gente trata de mercados em que não há concorrência. Agora, o caso das ciências agrárias, agronomia e alimentos, de um modo geral, é um mercado em que a gente observa muito bem esse fenômeno do ponto de equilíbrio. Se eu quiser produzir tomate hoje e vender, ou se eu quiser produzir gado e vender, eu posso? Eu, Daniel? Pode. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Claro que eu vou ter que montar aí talvez um CNPJ, dependendo para quem eu for vender, né? Emitir nota fiscal, mas eu posso amanhã produzir tomate. Então, por exemplo, se o preço do tomate está batendo R$8, o que eu posso pensar? Eu vou arrendar uma terra, vou produzir e vou vender. Eu consigo entrar no mercado a qualquer momento. Então, assim, o mercado da agronomia, de um modo geral, veja bem, de um modo geral, é um mercado que representa muito bem esse conceito de ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, tomate está batendo R$10 o quilo. Aí eu penso o seguinte, pera lá, vou conversar com alguns professores ali do FSJ, tô com dinheiro sobrando, a R$10, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no mercado, né? Vou entrar no mercado e vou começar a produzir e vender tomate. Vai que eu faço dinheiro. Aí eu começo a entrar no mercado, a R$10, tá? Só que quando eu começo a entrar no mercado, muitas pessoas que estão produzindo tomate vão aumentar a produção dela, ou então outros aventureiros vão entrar no mercado. E a R$10, o que acontece? Muitas vezes o preço do tomate está atrativo para a oferta, mas começa a não ficar atrativo para a demanda. E aí, muitas vezes, aqueles que chegam no final do almoço, né, aqueles que chegam no final dessa curva da oferta, quebram. Porque pagam por um custo maior, já que o preço do tomate sendo vendido a R$10, isso geralmente eleva o custo da produção, entra no mercado em que dependendo do momento que eu entrar no mercado, né, claro, se eu entrar antes, logo no começo dos R$10, só que isso é quase impossível, né, porque é uma cultura que exige um tempo de produção, eu faço dinheiro, mas se eu entro no final dos R$10, o que acontece? Qual que é a tendência do mercado ao tomate a R$10? Quando se tem muita oferta? Que o preço caia. E aí quem chega no final quebra. Então eu entro no final da festa, tenho um custo elevado de produção, empolgado, e aí o preço do tomate vai caindo, pode chegar ali R$4, abaixo muitas vezes do ponto de equilíbrio, se é que o ponto de equilíbrio for R$4, né? E aí eu quebro nessa brincadeira. Que é o que acontece a todo momento, que nós vimos aí nas aulas anteriores, os pequenos produtores de banana do norte, do sul da Bahia, e assim vai, do norte de Minas. Muitos entram no mercado, muitos são os aventureiros nesse processo. Tá clara essa questão do ponto de equilíbrio, pessoal? Calbino, tá sim, eu só não entendi uma coisa. Quando as retas elas se deslocam para os lados, é por qual motivo mesmo? Quando elas deslocam por lado, aí tem fatores relacionados, por exemplo, a produtos substitutos, tem fatores relacionados a produtos complementares, né? Tem fatores relacionados a custo de produção, tecnologia e assim vai. Vamos pegar um exemplo da tecnologia, tá? O que aconteceu com
o preço das universidades no curso superior no Brasil hoje? Ele diminuiu. É mais barato hoje você fazer um curso superior, vírgula, em média, tá? Do que você pagar uma escola para uma criança de 3 anos de idade. Ou para um bebê. Então, fazer um ensino à distância hoje, fazer um curso superior, dependendo do curso, é mais barato do que uma escolinha. Por quê? Porque o avanço tecnológico possibilitou, por exemplo, o ensino à distância. Então, o que nós temos? Vamos pegar um exemplo aqui de uma curva de oferta do ensino à distância em um curso da área, até de agronomia hoje a gente tem, né? Ensino à distância, ciências agrárias aí. Tá. Nós temos o quê? Um deslocamento de uma curva de oferta para a direita. O que nós estamos dizendo? Que com o avanço tecnológico, o custo de ofertar um ensino à distância ele é mais barato. Consequentemente, um deslocamento de uma curva para a direita, o que nós temos? Nós passamos a ter mais pessoas disponíveis, por exemplo, em estudar, né? Já que o acesso à educação ele se tornou mais fácil. Logo, o que a gente observa? Que esse ponto de equilíbrio ele tende a diminuir quando a gente começa a ter avanços tecnológicos. Por quê? O próprio preço do ensino à distância diminuiu. Por exemplo, uma escola hoje que oferece um curso de graduação a R$ 199. Tá? Um cenário real. Tem vários cursos de graduação hoje que vocês podem fazer uma graduação a R$ 199 por mês. Tá? O que está acontecendo? R$ 199 por mês, para quem está na curva de demanda, um preço baixo. Está interessante ou não? R$ 199? Demais. Demais, né? Demais. Agora, para quem está ofertando, ofertar um curso a R$ 199 é lucrativo ou não? Acho que é, porque se tipo, existe essa prática... O seu raciocínio é lógico, perfeito. Se existe essa prática, o negócio é rentável, é óbvio. Né? Se grandes universidades estão ofertando curso à distância, é óbvio. Mas por que eles estão ofertando isso? Porque o custo de produção é menor. Porque o custo de produção caiu. E ele caiu por causa da tecnologia. Entendi. Então, o que nós temos? Nós temos um deslocamento de uma curva, né? E esse deslocamento de uma curva, por causa da tecnologia, fez para a direita, fez com que um preço de um produto no mercado, deslocando para a direita essa curva. Imagina o que acontece com o deslocamento. O que está acontecendo? Se a gente desloca essa curva para frente, o ponto de equilíbrio começa a diminuir. Isso. Tá? Só que ele está diminuindo e a oferta está caindo? Não. A oferta não está caindo. Porque o custo diminuiu, a gente tem mais pessoas interessadas em estudar, mesmo que o preço diminua, a margem de lucro aumenta, porque o custo é menor do que o preço que está sendo ofertado. Se eu diminuo o custo, eu consigo diminuir o preço e ainda ganhar mais dinheiro, dependendo do valor que eu diminuo o custo. Né? Entendi. Então, assim, isso é um fenômeno que mostra o impacto, por exemplo, da tecnologia num curso de ensino à distância que teve reduções de custos por causa do ensino à distância, por causa da tecnologia. Lembrando que esses cursos à distância, por exemplo, hoje conseguem colocar 300 alunos numa sala de aula. Vocês aí na UFSJ veem que uma disciplina com 100, 120 alunos, eu acho que o máximo aí deve ser isso, né? Tirando um caráter esporádico de uma disciplina do ciclo básico, ele tem uma perda do comprometimento, até porque a gente não tem espaço para mais de 150 alunos na UFSJ numa única disciplina. No ensino à distância, a gente pode colocar 300 alunos numa sala. Claro que isso tem uma perda de qualidade, blá, blá, blá e tal, mas você coloca 300 alunos, desde que a plataforma suporte. Entendi. Então, esse é um exemplo que mostra como essas relações entre o equilíbrio estão vinculadas, obviamente, a outras variáveis, né? Mas que o ponto de equilíbrio ele é algo dinâmico e que toda vez que o preço de um produto está acima do ponto de equilíbrio de mercado, a gente tem um excedente, e que toda vez que esse preço está abaixo do ponto de equilíbrio, a gente tem um excedente também. Só que aqui um excedente de demanda e aqui um excedente de oferta. E aí, toda vez que a gente tem um excedente de oferta, a tendência é que o mercado volte para o ponto de equilíbrio. Porque
teremos mais produtos ofertados do que consumidos. E toda vez que o preço do equilíbrio está abaixo, toda vez que o preço de um produto está abaixo do ponto de equilíbrio, a gente tem uma tendência de voltar para o ponto de equilíbrio, porque teremos o quê? Menos produtos no mercado, tá? Por isso que é aquela regra que fala que o próprio mercado ele tende ao ponto de equilíbrio quando se deixa as leis de oferta e demanda serem regulamentadas por si próprias. Vou pegar um exemplo aqui que ilustra bem esse caso aqui, né? O caso do tomate enfim, dá para usar como metáfora para o feijão, para o arroz e assim vai, né? Para o gado e tal. Veja essa matéria aqui, peguei uma matéria de 2010 aqui que ilustra muito o fenômeno do mercado de tomate. Produtores esperam uma fase de equilíbrio no preço do mercado do tomate. O que eles estão falando? Os produtores esperam agora um ponto de equilíbrio fique um pouco mais estável, porque sofre essas oscilações, né? O preço da caixa do tomate chegou a R$60 nos 2 primeiros meses do ano, né? Depois de 2 meses de alta, ou seja, chegou a R$60, o preço do tomate voltou a cair, né? Geralmente, por que o preço voltou a cair? Ficou 2 meses em alta, e por que ele voltou a cair, geralmente? Porque tem muita oferta. Exatamente. O preço saiu do ponto de equilíbrio e tivemos um excesso de oferta. Perfeito. Excesso de oferta, muito tomate no mercado, menos pessoas capazes de comprar, porque o preço está alto. Muitos empresários vão diminuir o preço ou vão sair do mercado. Beleza? Mas, na minha opinião, mas na opinião dos produtores, este é o começo de uma fase de equilíbrio de mercado. Os dados divulgados, né, do IPEA mostram, né, que agora, com a diminuição, é uma nova fase do ponto de equilíbrio, né? Na cultura do tomate, o período entre março e julho é o mais favorável para o produtor. É quando uma planta chega a produzir 7 quilos de fruta, o dobro do restante, entre março e julho, tá? Aí eu peguei a matéria aqui, continuando a matéria, né? O preço para se ter um retorno bom, geralmente, é de R$30. Ou seja, o que é R$30? R$30, teoricamente, nesse determinado mercado, nessa matéria, seria ali um ponto de equilíbrio, né? R$30. Já que o custo de produção sobre aquelas condições é o quê? É R$17, né? Então, se você tem um ponto de equilíbrio de R$30, quando esse preço chega a R$60, novos empresários vão querer produzir. Por outro lado, né, vai acontecer um excesso de oferta e, num certo momento, esse preço vai cair. Beleza? Então, isso mostra como que esse exemplo ilustra essa lei da oferta e da demanda. Entendi. Aí eu peguei um gráfico aqui. Esse é um gráfico antigo, mas só para mostrar o preço médio do tomate em 3 anos seguidos. E olha que fato interessante. Como que esses pontos de equilíbrios eles vão se alterando aqui, né? Qual que é o momento nesses 3 gráficos em que o preço do tomate ele tá mais barato, tá? Aqui é o quilo do preço do tomate, né, da caixa do preço de tomate, e aqui são os meses do ano. Qual que é o preço em que o tomate está mais barato, geralmente? E qual que é o preço mais caro? O Daniel, para mim, tá parecendo uma planilha aqui do custo da cerveja. Ué, estranho. O que tá aparecendo para vocês aí? Para mim tá esse gráfico mesmo, o preço do tomate. Preço do tomate? É. Voltou para você aí o gráfico da cerveja ou do tomate? Tal da cerveja. Deixa eu atualizar a página. Ué, estranho. É que para mim tá certinho, Calbina. Pro restante aí, o que tá aparecendo, pessoal? Tomate. Tomate. Vê se você consegue atualizar aí. Agora deu. Ah, beleza, tá. Vamos pegar o ano de 2003 aqui, tá? Ele teve uma curva mais dramática. Qual que é o período do mês em que o preço do tomate foi comercializado mais caro e qual que é o período do mês em que ele foi comercializado mais barato?
O mais caro é fevereiro, março, abril, e o mais barato é junho, julho, agosto, setembro. Julho, agosto, setembro. Tá. Eu não sou produtor de tomate, minha noção é extremamente básica, nem básica né? Mas se a gente fosse levantar uma hipótese, por que que o preço do tomate em março e abril estava tão alto assim? Possivelmente. Por quê? O que pode ter ocasionado um preço tão alto do tomate em março e abril? Acho que podia estar tipo, entre safra, pouco produto no mercado. Com certeza. Foi o momento em que você tinha menos tomate no mercado, correto? Menos tomate no mercado. E aí o preço ficou mais alto, né? Talvez quais os fatores que poderiam explicar o preço do tomate alto nesse período? Qual que é o tempo da cultura do tomate de um modo geral? Putz, eu acho que é uns 100 dias. Uns 90 dias, né? 60, 90? Alguém pode me dizer aí? Alguém sabe me dizer? Mas é por volta disso, Christopher. Eu lembro que eu conversei com o professor Hernani, ele comentou que é mais ou menos nesse sentido. Uma hipótese, e aí vai depender da região em que ocorreu a produção, né? Provavelmente foi um período... De 110 a 120 dias. 110 a 120 dias, tá. Provavelmente foi um período anterior, talvez de muita chuva ou de seca, que impactou o quê? A oferta de tomate no mercado. Esse período impactou a oferta de tomate do mercado, faltou tomate no mercado, o que aconteceu? Consequentemente, o preço explodiu. O preço muito alto, qual que é a tendência do mercado muitas vezes? Novos players, novas pessoas entraram no mercado. E aí muitas pessoas entrando, principalmente em março, a gente tem aqui o quê? Exatamente os 90 e 120 dias. O que acontece com o preço do mercado? Ele despenca. Claro que isso também está relacionado com os fatores climáticos, mas veja que interessante como que o preço de equilíbrio ele oscila, ou melhor, como que o preço desse item tem oscilações. Isso é um fenômeno que aconteceu em 2004. Veja essa curva negra aqui de 2004. E que assumiu um processo completamente diferente. O que aconteceu em 2004? Qual foi o período áureo da produção em 2004? Da produção não, do preço. Qual foi o preço mais caro nessa curva de 2004 aqui? Foi justamente agosto, o que em 2003 é o preço mais baixo, né? Exatamente, exatamente. Aí há vários fatores, a gente deveria analisar sobre o que aconteceu no estado de São Paulo, o que aconteceu no Mato Grosso, talvez, Mato Grosso do Sul, se na época era o principal produtor ou não, se teve fatores climáticos ou não. Mas observem que esses gráficos de ponto de equilíbrio, eles sofrem oscilações, e que geralmente, no ápice desse período aqui, a tendência agora é uma queda, porque vão entrar novas pessoas ofertando e a demanda vai cair, né? Então, esse é um exemplo de como que o preço de um produto, geralmente no mercado de ampla concorrência, tá? Ele sofre drásticos equilíbrios, drásticas alterações, né? E aí, claro, tem um ano que esse equilíbrio foi mais estável. 2002, por exemplo, as diferenças foram muito menores, né? E aí deveríamos analisar quais foram os fatores. Mas chama atenção como que o comportamento do consumidor e do empresariado ele interfere em todo o processo de ponto de equilíbrio e ou do preço de um produto ou um serviço no mercado, tá? E geralmente esses períodos de altas vêm acompanhados de quedas substanciais, como foi o caso aqui da curva de 2003, que difere da curva de 2004, né? Que o período de janeiro, fevereiro, março foi um período em que o preço estava baixo e que o tomate explodiu em agosto, né? Por isso que é difícil, claro, de fazer previsões nesse tipo de cenário, ainda que tenha vários economistas utilizando de equações matemáticas e tudo mais para tentar descobrir e prever mercados, né? Mas o caso da agronomia tem a variável clima, muitas vezes, que é bastante incerto. Mas isso mostra o exemplo de como que a curva de oferta e demanda ilustra as oscilações aí de preços no mercado. Só alguma dúvida, alguma observação com relação a essa questão?
Beleza para todo mundo aí? Bem, Beleza. nesse sentido, aí eu vou trazer uma visão clássica, uma visão liberal da economia na figura de Adam Smith, né, que vocês podem encontrar nesse livro aí que eu disponibilizei para vocês, que é um manual de economia do Paul Krugman, né, que ele vai dizer o seguinte, olha, quando o governo tenta controlar os preços de mercados, né, viu aquele exemplo do tomate ali, né, quando o governo tenta controlar o preço de mercado, seja impondo um preço para baixo ou para cima, isso gera efeitos colaterais previsíveis e desagradáveis. Então, o que um bom liberal vai dizer? Vamos pegar a curva do tomate aqui. O que acontece com a curva do tomate? Ela automaticamente se regula. Se tem um excesso de oferta, se o preço do tomate está muito caro e tem muitas pessoas entrando no mercado querendo produzir o tomate, o preço do tomate vai cair, gente. Então não se preocupe. E se esse preço cai muito e fica muito baixo, a gente vai ter poucas pessoas produzindo, vamos ter o quê? Um excesso de de demanda, né, de consumidores, e aí a gente vai ter o quê? Excesso de consumidores, novas pessoas vão querer entrar no mercado e esse preço vai subir novamente. Então a gente não precisa do mercado, do Estado intervindo na economia, vai dizer um bom liberal. Ele vai dizer o seguinte, toda vez que o Estado resolve intervir nessa curva de oferta e demanda, que ela se autorregula por si, isso causa o quê? Impactos na economia. E aí eles vão usar um exemplo interessante. Peguei uma matéria desse Instituto Mises aqui, que é um instituto liberal, né, que apoia aí, muito alinhado às perspectivas do Paulo Guedes e tudo mais, né, que ilustra exemplos para mostrar que o Estado não deve intervir na economia. Então, por exemplo, eu peguei essa matéria aqui. As consequências inesperadas do controle de aluguéis. Não sei se vocês sabem, por exemplo, mas nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, há uma política de controle do preço dos aluguéis, né, de alguns imóveis de classe popular, né? Então, por exemplo, quem tem um imóvel sob determinadas condições, sei lá, 2 quartos, em algumas regiões centrais ali dos Estados Unidos, o preço do imóvel, ele geralmente não pode exceder $800. Então, se você quiser alugar esse imóvel, se você tem esse imóvel, você pode alugá-lo a no máximo R$800. O governo não permite que você alugue acima de R$800. Isso tem uma explicação histórica. Por que surgiu esse controle do preço de aluguéis de imóveis em Nova York? Por exemplo, desses imóveis baratos aí, baratos entre aspas, né? Em Nova York. Qual que é a explicação desse fenômeno? Alguém sabe dizer? O pessoal estava metendo a mão abusivamente numa época de expansão da cidade? Aí tem um ponto interessante. Se as pessoas começam a meter a mão abusivamente, o que acontece com o consumidor? Ele vai ter condições de alugar o imóvel? Não, não vai. Não. Se ele não vai ter condições de alugar o imóvel, o que acontece com aqueles que estão colocando o preço alto? Se pode, não aluga. Eles não vão conseguir alugar. E aí o que o empresariado vai fazer se ele não está alugando? Abaixa o preço. Ele vai baixar o preço. Aí, ó, resolvemos o problema. Teoricamente, né? Resolvemos o problema. Correto? Ou tem algum equívoco nesse raciocínio? A lógica é isso, mas às vezes a pessoa tem que ir para alugar esse imóvel, porque é o que está sobrando. Sei lá. Beleza, é o que está sobrando. Não tem outra opção, o cara tá fodido, não tem outro lugar para ir. Precisa. Beleza. Só que aí tem um ponto interessante. Eu preciso alugar o imóvel. Só que se eu não tenho dinheiro, e se o preço está acima do meu valor de mercado? Eu não vou alugar. Você não vai alugar, de fato. E aí o que acontece com o empresariado? A mesma coisa de antes. Ele não consegue alugar, ele vai ter que baixar o preço. Mais uma vez, né, o mercado se autorregulando por si, no caso do preço dos imóveis. Agora, entra um aspecto interessante nesse processo. O governo resolveu controlar o preço do aluguel, dizendo, ó, não podemos alugar por mais de R$800, ponto. Tá? Quando ele fala isso, o que ele está fazendo com os empresários? Ele está estimulando os empresários a investir no ramo de construção e locação de imóveis? Não. Ninguém vai querer investir, não. Porque limita o ganho, né? Porque ele não vai investir para ganhar só aquilo. Exatamente. Quando ele começa a limitar o ganho, o que acontece com a oferta de
imóveis na Nova York? Se ele tá restringindo a oferta, o que acontece com a oferta? Eu acredito que ela vai abaixar. Ela vai baixar. Só que quando a oferta baixa, o que acontece com a demanda? As pessoas precisam alugar imóveis e começam a faltar imóveis. Aí a demanda sobe. A demanda sobe. Se a demanda sobe e a oferta está congelada, o que está acontecendo? Nós temos o quê? Vai faltar o produto. Vai faltar o produto. Temos um déficit habitacional. E aí nós temos um problema. Pessoas que precisam alugar imóveis e que não conseguem achar imóveis, porque o empresariado não está interessado em produzir, em construir imóveis. E esse é um problema comum em Nova York. Uma demanda por aluguéis que não é suprida pela oferta. Se o Estado não estivesse regulando isso, a demanda tivesse alta, o que o empresariado fazia? Aumentava a oferta. Construindo novos imóveis. Tá? Então, esse é um exemplo que os liberais utilizam muitas vezes para mostrar como que é prejudicial a interferência do Estado em processos de livre oferta e demanda. Tá? Agora, qual que é a origem desse fenômeno? A origem desse fenômeno ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos começaram a produzir, a partir de 1941, uma quantidade absurda de caças, de navios, né? Para a Segunda Guerra Mundial. E, para desestimular o empresariado da construção civil, né? Veja bem, num momento de produção em larga escala, faltando aço no mercado, faltando recursos básicos, o que o governo fez? Vamos desestimular o empresariado a incentivar a construção civil, porque o nosso foco agora é a guerra. E aí o que os Estados Unidos fizeram? O governo, na época, congelou, né, o preço dos aluguéis, desestimulando a oferta para que os recursos da construção civil fossem drenados para a indústria da guerra, né? Só que essa política pública se perpetuou, né? A guerra parou lá, terminou em 1945, quer dizer, a guerra mundial, né? Para os Estados Unidos a guerra nunca termina. Mas assim, a indústria da guerra terminou em 1945, e aí, claro, surgiu uma segunda indústria, que é a indústria da Guerra Fria, e assim vai, né? Mas essa política se perpetuou. Agora, quais são as consequências disso? A primeira consequência que vocês observaram bem é um excesso de demanda, né? Já que há pessoas interessadas em alugar e não há oferta disponível no mercado e o empresariado não pode aumentar o preço, né? Só que surgem outros problemas também. O oportunista, o que ele pode fazer nessa brincadeira? Quem é oportunista? O que a pessoa pode fazer nessa brincadeira para ganhar dinheiro? No caso dos Estados Unidos. Aplica golpes, fala que tem aluguel, mas não aluga nada. Ganha aluga, né? Sim, com certeza. Agora, eu posso fazer um negócio um pouco mais legal, só que também é ilegal. O que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Sem ser um golpista desse último nível aí. Fantástico, nós estamos aqui num grupo de pessoas extremamente éticas que não conseguem pensar em nenhum golpe. Isso é maravilhoso, né? O futuro alugar para mais de uma pessoa espaço que era para uma só? Eu posso subalocar o espaço, né? Essa é uma possibilidade. Outras possibilidades. Eu posso criar um mercado paralelo. Como é que eu posso criar um mercado paralelo? Veja bem, se tem pessoas interessadas em alugar e o governo fala que é R$800 e a pessoa não está achando imóvel, o que eu posso fazer enquanto empresário? Eu posso alugar uma casa, por exemplo, de R$800 e sublocar cada quarto por 700. Sim. E, na verdade, o que surgiu nos Estados Unidos? O mercado de sublocação, só que não fragmentando o imóvel, alugando o imóvel por um outro valor. Então, por exemplo, eu alugo o imóvel por R$800 e eu subaloco para o meu vizinho por R$1.000. Ele vai morar lá e ele vai me passar R$1.000. E eu vou passar para o proprietário R$800. O meu vizinho está desesperado. Ele não acha imóvel. Eu falo para ele, olha, R$1.000. O que aconteceu nos Estados Unidos? Um mercado paralelo, né? Um mercado paralelo de sublocação.
Então, a pessoa aluga por 800, quem aluga subaluga por um preço maior, desde que encontre alguém desesperado querendo pagar R$1.000. Lembrando, no mercado que está faltando imóveis, se alguém chega para você e fala, olha, vou alugar por R$1.000, você não está encontrando, beleza, vou pagar. Então, assim, criou-se um mercado paralelo ainda por cima, por causa dessas questões do controle da oferta, no caso dos Estados Unidos, do controle da oferta, né? Que controlou a oferta, desestimulou os empresários e, consequentemente, gerou um excesso de demanda. Então, esse é um exemplo, né, que gerou escassez de apartamentos e ocasionou esse problema aí que vocês estão vendo, tá? Isso é até um exemplo aí clássico, né, que mostra, por exemplo, R$800. Quando se está R$800, aqui nós temos o quê? Essa curva é de demanda ou oferta? É de oferta. Essa curva é de oferta. E por que ela é de oferta? Por que você está dizendo que essa curva é de oferta? Porque ela é crescente. Ou seja, o que nós estamos dizendo? Quanto maior o preço, maior a tendência de se ofertar um produto. E essa curva é de demanda. Porque quanto menor o preço, maior a demanda por esse produto, tá? É R$800. Nós temos o quê? Aqui é a curva de demanda, tá? A R$800. Nós temos muitas pessoas interessadas ou poucas pessoas interessadas em alugar um imóvel? Tem muitas. Mais do que está sendo ofertado. Porém, nós temos o quê? Menos empresários interessados em ofertar. Se nós temos aqui, por exemplo, sei lá, 2,2 milhões de pessoas interessadas em alugar e apenas 1,8 milhão de imóveis no mercado, nós temos um déficit de 400 mil imóveis no mercado, um déficit. Se o mercado não estivesse sendo controlado, o que nós teríamos? Novos empresários entrando no mercado, consequentemente, novos empresários ofertando, nós teríamos o quê? Um aumento do número de imóveis no mercado. Esse aumento do número de imóveis no mercado ocasionaria o quê? Um efeito inverso, né? Caminharia aí talvez para o ponto de equilíbrio, já que poderíamos, ou então poderíamos o quê? Simplesmente aumentar o preço. A gente sairia de 800 a 1.000 e a gente faria o quê? Teriam menos pessoas interessadas em alugar e mais pessoas e mais empresários interessados em ofertar, né? E se a gente aumentasse mais de $1.000, o que nós teríamos? Que seria um fenômeno clássico a curto prazo. A $1.200, mais pessoas querendo produzir e alugar, né? Só que a $1.200 o preço estaria acima do preço de equilíbrio de mercado e teríamos menos pessoas interessadas em alugar e esse fator jogaria novamente para o ponto de equilíbrio. Esse é um exemplo que acontece a todo momento em mercados de ampla concorrência, quando a gente tem o quê? O próprio mercado regulando por si, tá? Então esse é um exemplo bastante didático para mostrar como que o ponto de equilíbrio ele ocorre, né? Agora, claro, aí um social-democrata poderia criticar um liberal, né? Dizendo o seguinte, olha, esse exemplo que você está dizendo, ele é verdadeiro, sim, você tem toda a razão, né? Isso acontece. Só que você está usando da exceção para tratar de regra, porque o mercado, de um modo geral, ele não se move pela livre oferta e demanda, né? E aí, mais uma vez, o que o social-democrata vai dizer? Ele não se move por quê? Porque o caso dos imóveis dos Estados Unidos, ou o caso do tomate, do arroz e do feijão, não é regra no mercado. Por conta de monopólio. A grande Porque parte... Exatamente, porque o mercado é monopolista. E aí você vai me dizer que no mercado monopolista não deve existir o Estado? Está aí o papel do Estado para lidar com as questões do mercado monopolista. E aí, mais uma vez, o bom liberal vai dizer o seguinte, eu sei e eu concordo com você, por isso que eu sou contrário aos monopólios. Por isso que eu acho que o Estado deve ser mínimo, e aí o Estado deve ser mínimo para evitar monopólios. O Estado não pode ficar dando suporte para determinados setores da indústria. Ele tem que deixar o livre mercado agir e acabar com os monopólios. Por isso que eu defendo o fim dos monopólios.
Vai dizer um bom liberal. Aí um bom social-democrata vai dizer o seguinte, bacana, mas você esqueceu de combinar isso com os russos, né? No caso, com os chineses, com os americanos. Porque enquanto você quiser liberar o mercado nacional dos seus empresários, você tem que esquecer, você não pode esquecer que existem interesses protecionistas de outros países. E aí, como é que a gente lida com isso, então? Né? Como é que a gente vai combater um mercado monopolista? A gente teria que fazer um pacto mundial para acabar com o mercado monopolista. E como acabar com o mercado monopolista em casos em que há indústrias que já são líderes do mercado e que possuem tecnologia e recursos? Se eu acabo com o subsídio daqueles países menos desenvolvidos, como é que eles vão conseguir competir, já que essas empresas já largaram na frente? É o debate que a gente observa a todo momento. E aí, claro, isso é um exemplo para mostrar como que vocês observam disputas entre liberais e sociais-democratas sobre as questões dessas teorias da microeconomia. E como é um assunto infindável, sem consenso e interminável. Né? Interminável. Observações, Galdino, pessoal? Oi. Será que os monopólios eles existem justamente por causa de grandes empresas? Elas têm muito mais grana para investir rápido. Então, elas tomam conta de qualquer mercado novo muito mais rápido do que a gente, meros mortais, teríamos de conseguir um dinheiro, qualquer que seja essa origem, para investir nesse mercado e começar a fazer parte dele. Com certeza, você tocou no primeiro... Exemplo. Agora a gente tem as empresas que fazem o lançamento espacial e põem satélite em órbita, e, tipo, são 4 empresas. E isso é um mercado assim, extremamente novo. E aí, será que daqui 50 anos não vão ser as 4 empresas ainda que vão ter todo o monopólio disso, porque hoje elas tiveram a grana de investir nisso? Sim, e aí entra um outro ponto, né? A grana, geralmente, para investir, vem da onde? Esse é um ponto fundamental. Eu espero que não venha do Estado, né? Mas geralmente vem do Estado. Vem da onde? Vem do setor financeiro. Setor financeiro, crédito do Estado. É o Estado incentivando as empresas, incentivando por meio da oferta para lidar com o aspecto da demanda. Tá? Então, o que o Estado faz? Ou ele reduz custo, ou ele coloca dinheiro para aumentar a tecnologia, né? Isso tudo no intuito do quê? Se eu reduzo o custo, ou se eu aumento a tecnologia, o que eu faço? Eu faço com que eu aumente a oferta de produtos. Aumentando a oferta de produtos, geralmente eu consigo lidar o quê? Com um problema de escassez de produtos, que é a escassez, né, da demanda, que gera inflação e tudo mais, e as pessoas começam a consumir mais. Consumindo mais, isso vai gerar empregos, porque as empresas vão produzir mais. E aí a gente faz com que a economia cresça. Clássica concepção de incentivo pela oferta, né? A questão é o seguinte, Cristo, de onde vem esse dinheiro? Do crédito. E esse crédito geralmente está centrado onde? Em bancos estatais. O que é o BNDES, se não uma agência de desenvolvimento nacional? O ponto é o seguinte, se você for pegar um crédito pelo BNDES, você, como um pequeno produtor, quanto que você vai pagar de juros por ano? Sei lá, não sei como é que está agora o crédito, 9%, né, 6%? Quanto que paga um grande empresário em juros quando ele pega pelo mesmo BNDES? Ele vai pagar o mesmo juros que você? Eu acredito que não, acho que metade ou talvez menos. Ou... Talvez ele pegue até carência, tá? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, por que... Estou pegando o exemplo do Brasil, mas isso é um fenômeno que acontece, né, mundial. Por que os grandes conseguem pegar mais barato que o pequeno? Porque eles têm uma garantia melhor. Essa é a justificativa. Mais, né? Beleza, essa é a justificativa, né? Ele tem um lastro de confiabilidade maior e tal. Mas do ponto de vista da competição, se eu empresto mais barato para o grande do que para o pequeno, o que eu estou fazendo? Você está dando ali uma vantagem, né? Eu estou incentivando ainda mais esse gap. Sim. Tá? Então, assim, isso é uma política pública. Uma política pública que empresta mais barato para o grande do que para o pequeno. Se eu empresto mais barato para o grande e para o pequeno, o que eu estou fazendo? Eu estou ampliando ainda mais a diferença do grande e do pequeno. Em tese, eu estou favorecendo o quê? A tendência de monopólio de mercado. Agora, vamos analisar uma coisa óbvia, né? O grande
ele usa do Estado para benefício próprio, muitas vezes, né? Quem financia o Estado? Quem coloca os políticos que vão representar o Estado? Que nós comentamos nas videoaulas anteriores. Uma população em geral, né? A população de um modo geral. Mas para eu sair candidato à presidência da República, o que eu preciso? De apoio. Preciso de apoio. E esse apoio passa pelo quê? Pela questão de recurso. Sim. E quem financia geralmente? Quem tem grana, né? Os As grandes. grandes empresas. Ou seja, é aquele momento, né, do Estado, mais uma vez, sendo um tentáculo dos grandes. São os grandes que financiam a política, que financia o crédito, que retorna para eles, muitas vezes, seja em incentivos fiscais, seja em redução de custos, seja em mudança das leis trabalhistas para ter funcionários mais baratos e tudo mais. Entendi. Ou seja, uma lógica a todo momento em que os grandes utilizam do Estado para o próprio benefício, né? A começar pela política. Só vocês verem a quantidade de bilionários que estão entrando na política nos últimos anos para cá, em escala mundial. Bilionários, eu não estou falando de milionários, bilionários. Obviamente que eu quero acreditar que eles estão entrando na política porque eles são filântropos e estão pensando em constituir um mundo melhor, né? E eles estão abrindo mão dos interesses privados, né, para a sociedade. Mas essa é uma crença minha, né? Obviamente. Então, assim, são exemplos que mostram como que é complicado lidar com o mercado, que ele tende a lidar com o monopólio. Ele tende a lidar com o monopólio, né? E que controlar isso envolve um papel do Estado. O Estado precisa intervir. Só que aí a gente cai naquela questão histórica, né? Mas quem é o Estado, né? O Estado está representando a quem? A massa ou aqueles que financiam os próprios representantes para entrar no Estado? Volto a dizer, antes que alguém questione, nossa, o professor agora deu para tirar teorias conspiracionistas. É muito simples, pessoal, só observarem, tá? As bancadas dos deputados no Congresso, que são financiados por quem? Só observar isso. Quem financia essas bancadas, né? Quais são as principais fontes de financiamento? Isso são informações de ordem pública. Vocês conseguem observar os dados dos financiamentos e doações. Não é coisas escusas, não. São explícitas, né? Então dá para ver claramente que essas grandes empresas são as empresas que financiam as campanhas políticas, abertamente, tá? Não é coisa que eu estou tirando aí do livro sagrado, não. Vocês conseguem ver os dados aí dos financiamentos dessas grandes empresas. E agora, claro, nós estamos observando uma migração, né? Financiamento de campanhas físicas, né? Mas isso é um fenômeno típico. Então vocês veem como que funciona esse processo. Não é coincidência que as eleições dos Estados Unidos foram 2 bilionários disputando a presidência. 2 bilionários, né? Então, assim, como esse fenômeno ele tem mostrado a tendência desses grupos na política. Mesma coisa da China, né? O Partido Comunista, comentei com vocês. Uhum. Os bilionários, grande parte dos milionários e bilionários da China fazem parte do Partido Comunista. Mais uma vez, essa relação mútua entre Estado e interesses de empresários, né? E claro, e aí se merece uma reflexão, né? Se a gente pensa no papel do Estado, a gente tem que pensar, inclusive, qual Estado que a gente vai querer, né? E quem deve fazer parte desse Estado. Mais uma vez. E aí acho que entra também aquela afirmativa do liberalismo de que os desejos são infinitos, né? E isso é uma prova clara disso. Sim, sim, exatamente. A gente sempre quer mais, né? A gente faz tudo para conseguir ter mais. Sim. No caso, os bilionários conseguem fazer de uma forma muito melhor porque eles têm meios muito, muito mais assertivos do que quem não tem grana. Sim, não, com certeza. E a grande sacada da lógica de consumo, que é uma coisa presente na esquerda e na direita, né? Os dois, entre aspas, os dois grupos políticos, esquerda, direita, esquerda, eles não tiram como eixo central o consumo. A todo momento, esquerda e direita, elas divergem sobre o papel do Estado,
divergem sobre a lógica do ponto de equilíbrio, como deve regular, mas elas não divergem sobre o consumo. As duas visões, a todo momento, consumo, consumo, consumo. Tá? O que vai mudar, como a gente está comentando desde as primeiras aulas, é onde vai estar esse estímulo. Então a gente vê geralmente na direita o estímulo a partir da oferta, e a gente vê geralmente na esquerda o estímulo a partir da demanda. Tá? Mas essas duas visões políticas a todo momento estão falando: pessoal, consumam, por favor, consumam. Né? E aí é isso que você comentou, Christoph. Os desejos são infinitos. Então, por favor, consumam. Né? E nada mais é do que nós estamos observando agora uma pressão do governo federal para aprovar o auxílio emergencial. Para quê? Mais uma vez, né? Estímulo agora na demanda para aumentar o consumo. E aí, aumentando o consumo, a oferta consegue vender o que está produzindo ou produzir mais e contrata novas pessoas. Uma política voltada para o estímulo da demanda. Né? E claro que isso tem um apelo político, logicamente, porque hoje em dia a inclusão social passa pelo consumo. Né? Eu me sinto incluído pelo consumo, é o consumo que me faz incluir. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo disso, mas a nossa percepção de inclusão social é o consumo. Se eu consumo, eu me sinto incluído na sociedade, já que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Né? E isso ganha voto, logicamente. É uma política de um governo, é uma política pública de governo que faz com que o indivíduo se sinta inserido. Né? Olha, melhorei minha alimentação, comprei um celular novo, consegui comprar uma motinho, né? Troquei de carro, as coisas melhoraram para mim. Né? Então, mais uma vez, essa lógica dos desejos infinitos, com certeza. Né? Dificilmente você vai ver um discurso nesse sentido hoje. Porque ele não ganha voto, ele é antipopular. Você fala, pare de consumir, vai falar isso para a população, pare de consumir calças jeans, pare de trocar celular todo mês, vamos ser minimalistas, né? Você vai ganhar inimigos aí, você vai ser excluído do meio social, você vai contestar toda a lógica, toda a filosofia da... Inclusive, você vai questionar a felicidade. Esse debate aí a gente consegue assim estender bastante, né? A gente consegue chegar até nas vontades humanas e o que move a gente como ser humano. Exatamente, exatamente. E hoje é muito claro, Christopher, o que move a gente é o consumo. Né? Hoje é muito claro. É verdade, mano. A nossa filosofia, o que move a gente é o consumo. Para você ser feliz, você tem que consumir. Ponto. Né? E preferencialmente consumir o que está nas tendências. Então, o pacote da felicidade hoje é quase um consenso, é a prosperidade. Inclusive do ponto de vista teológico. Eu comentei, não sei se eu comentei ainda nessa disciplina, mas eu comento em outras, é a teologia da prosperidade. O que a vertente neopentecostal teve de uma sacada genial que a Igreja Católica parou no tempo? Espera lá. Esse negócio de pobre, de Francisco de Assis, essa coisa da Idade Média, isso já foi, se acabou. Se você tem fé e Deus te ama, você tem que usufruir das bonanças que Deus vai te dar e Deus vai te fazer prosperar. Que é a maior metáfora do que Salomão, que foi o cara mais rico da história, e Deus deu tudo a ele? Esse é bíblico. Né? Isso é bíblico. Então, assim, qual o problema de consumir? Qual o problema de ser rico? Inclusive, a riqueza é fenômeno da tua fé. Porque se você tem fé, você prospera. E prosperar na vida não é somente uma questão de paz interior, é uma questão material. Então assistam aí vocês os programas de madrugada da TV aberta. Vejam como é que são as chamadas desses programas hoje. Pessoas de helicóptero, de carro, de terno, gravata, ilustrando o que era a vida antes de Deus e depois que descobriu Deus. E a todo momento vocês vão ver uma metáfora que antes da vida a pessoa estava lascada financeiramente e que agora ela resolveu todos os problemas. Inclusive agora ela é uma pessoa rica, feliz, bela, né? Porque encontrou a Deus. É a teologia da prosperidade no seu cerne mais sofisticado para a lógica de consumo.
É meio difícil ficar pensando isso, hein, Calvino? Eu acho meio difícil escapar desse pensamento, não? Assim, tipo, difícil no sentido de que me deixa triste, sabe? Mas eu acho que deixa Ficar pensando triste. de que, pô, a gente é movido pelo consumo, por ter coisa, por querer ter sempre cada vez mais, sabe? Sei lá, isso acho que é uma coisa meio que pessoal minha. Mas Vai morar no mato e não vai encher o saco da felicidade que eu quero comprar minha BMW. Não vem tirar meu justamente, sonho. pô, Né? Ou seja, justamente, não me venha com esse teu papo chato para diminuir a minha potência. Eu preciso ter claro. minha BMW. Então, se você não quer, vai morar no mato, vai viver como os índios, né? Então, assim, basicamente essa a resposta que você vai ouvir se você começar a querer discutir felicidade nessa sociedade E hoje. é justamente essa resposta que eu vejo cada vez mais de eu tomando esse caminho aí, sabe? É um. Meio que não assim, excluir, mas que mano, distanciar mesmo da sociedade em si e dos moldes atuais, sabe? Não atuais, né? Os moldes que sempre estiveram aí, É uma decisão aí de ordem filosófica, né? Mais uma com vez, e que certeza, perpassa toda uma questão econômica. com Dois certeza. filmes que eu assisti essa semana que eu achei bastante interessante. Eu indico aí quem quiser assistir, né? Que tem uma visão filosófica sobre, né? Um deles é um documentário sobre Jim Carrey, de 2017. Chama Jimmy and. And é um personagem que ele fez, se eu não me engano, no final de 99. É um comediante americano, né? E ele incorporou esse personagem. Então. E aí, o documentário, sem estragar o documentário, mas o documentário é o seguinte: ele incorpora o personagem de uma forma tão densa que ele perde a identidade dele. E ele começa a viver o personagem na vida real, né? E aí ele começa a observar, o Jim Carrey, que o papel dele enquanto artista nada mais é do que o indivíduo que incorpora outros personagens. Só que quando ele incorpora outros personagens, ele começa a perder a identidade dele. E que para ele aquilo é fantástico, porque ele foge da realidade dele, dos problemas dele, dos conflitos dele. Ele cria um personagem, né? E aí ele observa que toda vez que ele grava um filme, ele vive um momento de felicidade que quando termina o filme ele fica mal. Não porque ele gosta de gravar, é porque ele tem que encarar quem ele é na vida real, né? E aí ele chega à conclusão no filme, né, que a nossa sociedade muitas vezes nada mais é do que isso, né? Nós vivemos personagens. Então nós somos personagens quando a gente se esconde atrás de um terno, de um carro importado, de uma viagem para fora, de um padrão de consumo exacerbado, mostrando para a sociedade que nós somos personagens que queremos ser felizes, né? E que quando a gente sai desses personagens e a gente se encontra com nós mesmos, talvez nós encontramos aí com os nossos próprios demônios e vivemos as nossas profundas angústias e tristezas. E aí o Jim Carrey vai dizer o seguinte, que no auge da riqueza dele, ele entrou numa profunda depressão. Ele falou, pô, sou famoso, sou rico, só não ganhei Oscar, mas já tenho tudo, né? Sou conhecido internacionalmente, posso ter as pessoas mais belas do meu lado, e eu não consigo preencher aquilo que eu tinha desde a minha adolescência, um profundo vazio existencial. E aí ele entrou em depressão, efetivamente, né? Aí ele teve uma depressão mais agravada, aí agora, 2018, que uma ex-namorada dele se matou, e ainda escreveu uma carta para ele, né? Dizendo que, olha, estou morta aqui há 3 dias e provavelmente você nem notou minha falta, né? Ela escreveu isso, né? E aí a depressão dele aumentou ainda mais e tal, e ele até diminuiu a produção artística. É um documentário bem interessante de alguém que chegou lá em cima, né, lá no final, e falou: pô, estou aqui no final e vi que, pelo menos para mim, isso não é algo que me faz feliz. Claro que nós estamos falando, veja bem, nós estamos falando de um padrão mínimo de dignidade. Não estamos dizendo que aquelas pessoas que moram na favela, que não têm acesso à saúde, que não conseguem ter o mínimo de seguridade social, que podem ser assoladas por vários problemas, devem viver naquelas condições. Isso não, pô. A falta de recursos gera infelicidade. Eu acho que é inegável que a falta de recursos gera infelicidade, porque você vai viver em um constante estado de tensão. Então, ter um mínimo necessário para viver é uma condição mínima da estrutura psíquica, né? Só que o ponto é, quando você alcança esse mínimo necessário, que pode ser uma casa,
um carro, né, um emprego estável, entre aspas, por que as pessoas muitas vezes não param aí e não conseguem parar, né? Então, esse é um fato bastante interessante do ponto de vista filosófico sobre o conceito de felicidade. E que aí isso entra em toda uma política, né, dessa lógica de consumo. Por que eu não posso parar onde eu estou com um carro bom, uma casa boa? Porque se você parar, você vai ser visto como acomodado, como um preguiçoso, como falta de ambição, e você tem que crescer, né? Você não pode parar. Então, essa é uma lógica que a gente é bombardeado a todo momento, né? Inclusive, hoje, com técnicas fantásticas, que a gente vê aí a questão da obsolescência programada. Eu vou comentar durante o curso. A Apple, por exemplo, ela faz atualizações no celular e foi processada e perdeu, de modo que os celulares da Apple, e a Samsung não é diferente, se tornem propositadamente obsoletos. Não é porque os programas exigem mais do celular, é porque a Apple, por exemplo, fez atualizações para que o seu celular parasse de funcionar. Uma obsolescência programada. E aí, Christopher, você vai ser obrigado a trocar de celular. Então, esse é um ponto como a indústria hoje, ela planeja o processo de obsolescência programada, né? A qualidade de um bem hoje, ele tem que ser durável até um determinado momento que você troque. Né? Então, quem tem equipamentos novos aí fica escandalizado como que uma máquina de lavar roupa, uma geladeira estraga tão fácil hoje, é uma coisa impressionante. E coincidentemente, depois que passa o período de 1 ano de garantia, né? Obsolescência programada. Então são estratégias pensadas da engenharia, claro, para que você continue sempre consumindo e a empresa continue produzindo. Hein? Se ela fizer um produto que é um bem durável de longo tempo, o que vai acontecer? A demanda vai cair, né? E nós estamos lidando com demanda e oferta. Agora, mas isso é um incentivo também para o avanço constante, né? Tipo, fiz um bem aqui agora, isso pensando no mundo perfeito, né? Exatamente. Pô, fiz um bem aqui agora e, pô, é um bem muito, muito bom e daqui 5 anos a demanda é baixa. Então, vou ter que fazer outro bem que vai ser muito bom também. Exatamente. Isso aí avanço, né? Aí que tem um ponto. Como é que eu vou substituir por um outro bem? Eu vou ter que criar um recurso nele que se torne mais atrativo. Vamos pensar do ponto de vista tecnológico. Carro. Eu não estou negando o avanço do airbag, né? Por exemplo, de freio ABS. Isso, obviamente, revolucionou a segurança. Mas o que muda de um ano para o outro no carro, muitas vezes? Quase nada. E por que as pessoas ficam tão ansiosas a trocar de carro? Se do ponto de vista tecnológico as mudanças não são tão radicais, muitas vezes de um ano para o outro. É o status, né? Exatamente, porque há uma estratégia genial do marketing, né, de fazer com que aquele carro novo, que tenha um farol diferente, uma pequena mudança no design, faça com que você comece a olhar para o teu carro e comece a achar que o teu carro já não é tão bonito mais com o carro novo. É um fenômeno psicológico fantástico e funciona. E você olha, putz, meu carro já não é tão bonito. Quando eu comprei, eu achava ele tão bonito. Né? Agora olha o outro ali. Uma pequena mudança no design, muitas vezes, né, faz com que esse carro se torne feio para mim. E aí eu preciso comprar o carro novo. Então, essas sacadas de consumo, né, e que ilustram toda uma filosofia, é o que justifica o nosso sentido de ser, né, hoje, né? Eu sou para consumir, é uma questão matemática. Né? Ser feliz hoje é consumir, ponto. Então, inclusive, isso tem um fenômeno químico. Pessoas que estão tristes e consomem, geralmente, num curto intervalo de tempo, produzem substâncias químicas, se não me engano, ocitocina, né? Que faz com que a pessoa sinta feliz ao consumir. Há um fenômeno químico nesse processo de consumo, né? E que isso é utilizado, obviamente, muito bem no setor de marketing. E que é um fenômeno fundamental para a economia girar.
né, é preciso que a população consuma. Por gentileza, vão consumindo. Que bom que a gente tem uma China com 1,4 bilhão e uma Índia com 1,1 bilhão, e que serão aí consumidores vorazes e que são os países que têm crescido substancialmente em termos de classe média e que são países que vão consumir muito. Que ótimo, né? É essa discussão que a gente observa aí a todo momento. Enfim, é complicado mesmo, e efetivamente é complicado, né? Só para finalizar essa minha observação, ao mesmo tempo em que a gente vê essa filosofia punjante de consumo, nunca se vendeu tanto fármacos na história da sociedade relacionados a ansiolíticos e antidepressivos. Eu sou um defensor dos fármacos. Muitos de nós chegaremos aos 80 anos somente por causa dos fármacos. Ponto. Ponto. Mas eu estou fazendo uma ressalva, né? Enquanto um defensor dos fármacos, a gente tem que olhar que esse consumo exacerbado de ansiolíticos e depressivos muitas vezes tem uma relação direta com esse papel filosófico em nossa sociedade, né? Com essa nossa sociedade de consumo, sem sombra de dúvidas. E a nossa ansiedade por buscar uma felicidade que está fundamentada basicamente numa lógica de consumo. E eu digo isso empiricamente, porque eu passei aí 4 anos e meio da minha vida tomando ansiolíticos e antidepressivos, porque eu precisei, não é porque era frescurinha, né? Porque eu precisei. Mas por trás desse processo, obviamente, reproduzindo toda uma lógica desta filosofia que a gente observa aí, toda uma lógica, né? Enfim. Então são questões aí que cedo ou tarde irão bater na porta de muitos de vocês. Provavelmente eu lanço um desafio aí para vocês. Eu diria que a maioria de vocês vai chegar aos 30 e poucos anos tomando algum tipo de ansiolítico. Ou pelo menos numa fase da vida tomando algum tipo de ansiolítico, antidepressivo aí, tá? E quando vocês tomarem, eu quero que vocês lembrem aí do professor, em 2021 ele comentou algo parecido, né? Claro, eu acho que vocês vão ter que tomar mesmo. Volto a dizer, sou um defensor dos fármacos. Mas quando vocês começarem a tomar, né, é importante vocês começarem a refletir também, talvez, além da questão química, que é uma questão de ordem química, quais foram os fatores que desencadearam esse processo, né? E como vocês podem lidar com isso aí, né? Como vocês podem lidar aí com esses processos para combater talvez essa dependência química aí dos fármacos, né? E claro, só para finalizar mesmo, né? Eu coincidentemente parei de tomar os meus fármacos na pandemia, que é um belo de um paradoxo, né? No auge de uma crise de ansiedade, eu resolvi parar com os meus fármacos aqui na pandemia. Claro que eu substituí ele por outras formas, né, de produção, de controle das ansiedades aí, das depressões, né, que eu não sei se são melhores ou piores, mas enfim, né, esses são os meus demônios aí para lidar aí nos próximos anos. Mas acho que a pandemia veio justamente, claro que está sendo uma coisa horrível, mas ela serviu também para a gente mudar o pensamento e adquirir alguns hábitos mais benéficos, que a gente pensa, eu não preciso ficar fazendo as coisas tanto no automático, assim, deixa eu tirar um tempo para refletir o que eu quero fazer e o que vai me trazer felicidade, ou uma dose de hormônio que vai me deixar feliz, ou mais tranquilo. E aí talvez isso pode ter te ajudado também, né? Sim. Não sei, aí é uma questão muito que tem muitas variáveis, que nem a gente analisando as curvas de oferta e demanda, e varia por muitas razões, né? Com certeza. Tem alguns sociólogos que falam que em períodos de pandemia, lembrando que, né, a história da sociedade, né,
viveu vários momentos de pandemia como esse, né, de privação social, em períodos de guerra, pandemia. Há dois momentos interessantes. Há um primeiro momento, que é esse que a gente ainda está vivendo, em que há o aumento da fé, né, há um aumento da espiritualidade e consequentemente, da religião. Há um aumento da busca por questões de ordem filosófica nesses períodos de pandemia. E no período de pós-pandemia, há um fenômeno contrário. Há um aumento do consumo de bebidas, há um aumento da busca do prazer, há um aumento de uma filosofia carpe diem, né? Então, alguns sociólogos mostram que há, nesses dois momentos drásticos, né, essas duas facetas. Então, assim, passada todo esse período de privação social, provavelmente, se a vacinação tiver êxito, né, e em escala mundial, as chances de que 2022, por exemplo, o carnaval seja pesado, né? As chances de que 2022, 2023, o consumo de drogas, de álcool, aumente substancialmente, ainda que ele tenha aumentado no período de pandemia, né? Então, isso tem toda uma lógica mesmo, Christopher, né? E só, não sei se eu comentei com vocês, só a título de curiosidade, um dos países mais boêmios do mundo não são países europeus ou aqui no continente americano, né? É Beirute, no Oriente Médio. Aí você fala, como é que pode Beirute, um país aí de influência islâmica do Oriente Médio, ser um dos países mais boêmicos do mundo? Porque foi um país em que passou mais de 20 e poucos anos de uma privação social por guerras civis, e quando terminaram as guerras civis, a população jovem desse país adotou uma filosofia carpe diem, poxa. Imaginem vocês viverem no estado de guerra civil, que você pode morrer a qualquer momento. O que você faz com a sua liberdade, ainda que curta? Eu vou usufruí-la sem limites, né? Já que eu sei que a morte está batendo na porta. E aí o pessoal conta que, por exemplo, as festas mais quebradeiras, né, são em Beirute. Coisa incrível do ponto de vista sociológico, né? As pessoas bebem, caem na rua, vivem ali um dia muito, muito capedinha mesmo, pela privação do processo de liberdade, né? Então, assim, não sabemos se isso vai acontecer, né, aqui no Brasil e tal, mas tudo leva a crer que os próximos carnavais, se tivermos, se a vacina tiver cura, efetivamente serão quebradeira. Pessoal, beleza? A gente começa com o assunto e termina falando de carnaval, né? Mas enfim. Bom demais, pô. Isso aqui é um debate legal. Pessoal, mais alguma observação aí? Pra mim, tranquilo. Também tranquilo. Pra mim também. Beleza, então? Então, fechamos aí por hoje aí nossa quarta videoaula aí, nos encontramos aí então na semana que vem. Vou disponibilizar para o pessoal aí esse vídeo, né, e a gente segue aquele protocolo aí, vocês elaborem aí durante esta próxima semana uma pergunta e uma resposta referente ao conteúdo de hoje aí, que foi ponto de equilíbrio e as teorias de oferta e